absoluta certeza de que o G20 será um momento histórico, não só para o Brasil, mas para o mundo. O Brasil é o líder da transição energética global, pelas suas potencialidades, já ressaltadas por mim várias vezes: 11% da água doce do planeta, sol, que muitas vezes foi uma fonte energética que castigou o povo do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte, do Nordeste brasileiro. Hoje é uma grande fonte de energia e de desenvolvimento. O vento do Nordeste e de parte do Sul do Brasil, que hoje também é uma grande fonte energética. As outras fontes já conhecidas no Brasil para descarbonizar. A lucidez que teve o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin também contribuiu com essa agenda, num dos seus primeiros mandatos como governador de São Paulo, em fortalecer o etanol. O etanol hoje, nesse debate da sustentabilidade internacional, é uma grande fonte de descarbonização. Tive a alegria de vir do Ministério para cá agora dirigindo um carro híbrido flex, o veículo que nós defendemos, que é a vocação do Brasil, porque é completamente diferente você abastecer um carro elétrico na Alemanha e um carro elétrico no Brasil. Lá você vai abastecer com energia comprometida e com alta emissão de CO2. Aqui você vai abastecer esse carro, se abastecer com a fonte de energia elétrica, com 88% de energia limpa e renovável. Mas o etanol, como fonte de geração de emprego e renda, como fonte de equilíbrio do nosso agronegócio nacional, é sem dúvida nenhuma nossa grande vocação. Na mesma esteira, o biodiesel. Nós, quando assumimos o Ministério do Meio e Energia, na minha primeira reunião com o presidente Lula, eu disse a ele que o espírito que ele e a lucidez que ele teve ao implementar a política do biodiesel naquele primeiro momento, no seu primeiro mandato em 2004, para poder fazer inclusão social através da agricultura familiar, através da mamona, do pinhaço e outras oleaginosas, hoje se tornou uma fonte de equilíbrio também do agronegócio nacional. Equilíbrio, inclusive, da produção de proteína, para que a gente tenha carne de frango, carne de peixe, carne bovina, mais barato para o consumidor brasileiro. Porque quando você aumenta a produção de biodiesel no Brasil, você efetivamente está mantendo mais farelo de soja no Brasil. Só para você ter um dado, dos 160 milhões de toneladas produzidas ano passado de soja, com o B14, nós esmagamos 40 milhões de toneladas, um quarto da produção nacional. E com farelo sendo mantido aqui. Farelo que automaticamente se torna proteína, além de estar gerando riqueza, tirando aquilo que no passado era subproduto e o tornando coproduto energético, que é o biodiesel. Então, o G20, além de poder nos dar a oportunidade de mostrar todas essas potencialidades do Brasil para que a gente continue avançando e em breve, eu tenho absoluta convicção, possa usar essas energias a favor da reindustrialização do Brasil, gerando emprego e renda e combatendo desigualdade, criando a sociedade que nós todos trabalhamos para que seja uma realidade, uma sociedade menos igual e mais justa. O G20 terá também um outro condão, o condão de equilibrar os países do sul global, sob a liderança do presidente Lula, que tem legitimidade por tudo isso que eu acabei de dizer, para poder defendê-los, junto aos países industrializados, equilibrando a transição energética para que ela seja justa e inclusiva. Eu tenho dito que acerta o Papa Francisco quando fala
que, vencido o debate acadêmico sobre a necessidade da transição energética, agora nós temos que pensar no pilar econômico ou de oportunidade econômica que traz a transição, para que a gente possa fazer justiça com os países que mais contribuem com a sustentabilidade do planeta, e com essa conta chegando para os países que já têm uma renda per capita muito maior que a renda dos países de desenvolvimento, que já tiveram condição, e aí tem os nossos aplausos, mas que tem que pagar a conta para os países do sul global, para que a transição energética seja efetiva. Repito, Papa Francisco, de preferência obrigatória. E aí eu me remeto também à ministra de Energia americana, Jennifer Granholm, quando, com muita lucidez em Goa, na Índia, destacou de que a transição energética ela só efetivamente vai gerar resultados concretos na questão da sustentabilidade se ela for feita de forma global, porque o carbono não tem fronteiras. Nós vivemos num único ecossistema. Então, ninguém consegue barrar o carbono na fronteira dos seus países. E por isso, essas oportunidades que teremos no G20 e na COP serão duas oportunidades sui generis para o Brasil. Hoje, em especial, eu destaquei aqui no meu modesto pronunciamento a importância do financiamento. Não há como se avançar na transição energética sem reconhecer que os 4,5 trilhões de dólares estabelecidos na COP em Dubai, na produção de energias limpas e renováveis até 2030 para o cumprimento do Acordo de Paris, só vai acontecer se os países industrializados efetivamente começarem a reconhecer a necessidade de cumprirem com o Acordo de Copenhague, que estabeleceu 100 bilhões de dólares por ano em investimentos nessas energias. Eu, particularmente, é público que eu defendo que nós possamos fazer uma grande empreitada no mundo, nesse momento onde a transição energética se torna tão evidenciada, para também ajudar os países em desenvolvimento no combate à pobreza energética. O Brasil tem um dos maiores programas de combate à pobreza energética do planeta, que foi o Luz para Todos, lançado no primeiro mandato do presidente Lula, que incluiu na energia no nosso país mais de 20 milhões de famílias. Nós só temos para concluir, e queremos fazê-lo até 2027, 400 mil famílias que estão no sistema que a gente chama de off-grid, estão fora do sistema de transmissão e que recebem, graças à fonte energética, principalmente a solar, hoje placa solar com bateria lacrada, que duram 15 anos. Eu tive a alegria de fazer no Pará, junto com o governador Helder, na beira para os nossos ribeirinhos. E nós queremos levá-lo para toda a Amazônia, para todas as pessoas, para que a gente possa continuar sendo exemplo de inclusão energética para o mundo. Mas nós temos que ajudar também a África e outros países que, infelizmente, além de não incluídos na energia elétrica, muitos deles não são incluídos em outras fontes energéticas como o gás. E isso traz consequências muito evidentes. Por exemplo, a morte de muitos, mas em especial mulheres e crianças, que ainda vivem do cozimento a lenha. E não a lenha como nós lá em Minas Gerais gostamos de fazer no final de semana, no franguinho a lenha, no fogão a lenha, como uma forma de comer uma boa comidinha mineira, mas a lenha por obrigatoriedade, por falta de outras alternativas. Então nós citamos que esse será um momento também muito propício de chamar os países que compõem o G20 para contribuírem com a mudança dessa realidade. E aí me vem também, eu não posso deixar de destacar a cabo, para me colocar à disposição das senhoras e senhores, de que e pode nos ajudar muito,
ainda, infelizmente, essa fonte que o mundo precisa, que são os combustíveis fósseis, podem nos ajudar muito na transição energética se ela for usada por uma governança global responsável. Por isso o Brasil resolveu participar desse debate. Nada mais além disso. O único motivo que fez com que o Brasil pensasse em estar em fóruns importantes de discussões internacionais, como país produtor, ainda, infelizmente, repito, de petróleo, foi que essa fonte é e será, sem dúvida nenhuma, porque nós trabalharemos muito fortemente para isso, uma fonte de financiamento para a transição energética. Muito obrigado e à disposição. Pessoal, só pedir para identificar nome, veículo. Ministro Rafael Bittencourt, do Valor Econômico, gostaria de saber, esse fim de semana foi tomado por notícias relacionadas a conflitos no Oriente Médio, né? Tivemos o ataque do nosso Israel. Eu gostaria de saber como isso pode impactar no mercado brasileiro, né? E quais mecanismos o Brasil tem para se proteger. Quando há perguntas que ainda não são possíveis de ser avaliadas do ponto de vista objetivo, mas é claro que tem que estar sempre na mesa para que a gente possa estar sempre refletindo e alerta sobre o que acontece no mundo, que realmente afeta diretamente o mercado nacional. Eu me permito me remeter a Ariano Suassuna, que diz que eu me considero um realista esperançoso. E como os conflitos lá ainda estão na fase de ensaio, né, e não temos ainda elementos concretos que nos apontam um caminho desastroso de conflitos mais frontais ou mais vigorosos, eu quero crer que, diante de tantos desafios que vive o mundo, e tantos problemas reais que nós vivemos para poder combater a desigualdade e enfrentar essa questão dos efeitos climáticos, que terão os grandes líderes mundiais responsabilidade com o planeta. Mas, se assim se der, que é a pergunta que nos fala o nosso querido Rafael, o Brasil, como todos os países do mundo, ele tem e sofre impactos quando há restrição de produção de petróleo ou de comercialização de petróleo. Todos são conhecedores da mudança da política de preços do Brasil ano passado, que passou a ter preços mais competitivos a fim de impulsionar e criar um círculo virtuoso na economia nacional, e isso tem sido muito salutar para que a gente consiga, inclusive, ter os indicadores que nós temos hoje. Baixa da inflação, dólar estável, queda de juros, e a gente espera que isso continue acontecendo para que o Brasil cresça e faça inclusão no mercado de trabalho de tantos brasileiros e brasileiras que ainda não têm oportunidade de criar os seus filhos com o suor do seu trabalho. Mas é importante que a gente esteja atento. O Ministério está debruçado, hoje mesmo já fiz uma reunião cedo com a Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a fim de que a gente possa, num grupo que eu acabei de criar, de monitoramento permanente da oscilação do preço do Brent, a gente possa estar atento e agindo de pronto com os mecanismos que nós temos e que respeitem, repito mais uma vez, a governança do setor privado, respeitem a governança também da própria Petrobras, que é uma empresa de economia mista, que, portanto, tem investidores internacionais aos quais ela deve prestar contas, mas que todos nós estejamos atentos para qualquer emergência
mais vigorosa, a gente poder ter condição de discutir com todos soluções para a economia nacional. Bom dia, ministro. João Gabriel da Folha de São Paulo. Complementando a pergunta do colega, você falou que teve uma reunião dentro do Ministério. Você já conversou com a Petrobras sobre essa questão do petróleo e, enfim, as últimas semanas foram bastante agitadas com relação ao noticiário da Petrobras. De alguma forma, o conflito no Irã pode alterar, por exemplo, a questão da distribuição de créditos extraordinários? Isso está colocado em pauta também, ou você entende que as coisas atuam separadamente? Não, eu ainda não conversei com a Petrobras. O Ministério tem um papel muito distinto da Petrobras, né? O Ministério é o responsável pela segurança do suprimento e pela formulação das políticas públicas desses três setores: petróleo, gás, biocombustível, setor elétrico e setor mineral. A Petrobras é um braço, é uma empresa de economia mista vinculada ao Ministério. Nosso diálogo é permanente com a Petrobras. Primeiro nós fizemos essa reunião para poder avaliar a crise internacional. Chegamos à conclusão de montar esse grupo de trabalho, mas durante o dia, com certeza, os nossos contatos serão intensos, não só com a Petrobras, mas com as distribuidoras, com os outros membros da cadeia de suprimento, para que a gente esteja preparado para possíveis intervenções, e maiores escaladas internacionais, que eu espero, repito, que não aconteça. Tenho esperança que não aconteça. Mas como foge a nossa esfera de gestão, nos cabe estarmos acompanhando de perto, para que não tenha o mínimo risco de falta de suprimento, muito menos impactos mais dramáticos na economia nacional. E com relação à última pergunta, que distribuição de dividendos, são coisas também completamente distintas. Esse assunto, volto a repetir, ele não está na mesa, e eu me comprometo com a imprensa nacional, diante desse compromisso da transparência, em conversar sempre com vocês, que são os ouvidos, os olhos mais próximos da sociedade. Assim que houver um debate concreto no governo, eu tenho absoluta certeza que o próprio presidente Lula fará questão que isso se torne público, para que as pessoas possam, sem especulações, compreender aquilo que o governo está pensando com relação a essas políticas tão fundamentais para o crescimento nacional. Ministro, Bruno do canal Agro Mais da Band, com relação ao financiamento da transição energética, como é que ela vai impactar o setor agro, produtor rural? E uma outra aposta do governo é com relação à medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional, que vai aí criar mais de 400 mil novos empregos e 165 bilhões de reais em investimentos privados. Como essa medida vai também influenciar o agro? Duas questões correlatas, mas que eu posso explicar de forma distinta. Primeiro, o agronegócio nacional recebeu por parte do presidente Lula, além das ações efetivas e as políticas públicas realizadas pelo ministro Fávaro, à frente do Ministério da Agricultura, o maior volume de ações da última década. Aumento do financiamento da safra, abertura de mercados internacionais de forma recorde, e por parte do setor energético, o agronegócio nacional, se voltar os olhos e abandonar as questões ideológicas, vai aplaudir e agradecer as políticas implementadas pelo presidente Lula. Nós aumentamos em 40%, em menos de um ano e meio, a produção, a possibilidade do equilíbrio da produção de soja no Brasil, com o aumento do biodiesel. Nós enviamos ao Congresso Nacional um projeto vanguardista que impactará, aprovado pelo Senado, já que foi aprovado, e aqui aproveito o ensejo para parabenizar o seu relator, o deputado Arnaldo Jardim, na Câmara dos Deputados, num prazo recorde,
e agora submetido à apreciação do Senado, eu tenho absoluta convicção pela sensibilidade do Senado aprovará rapidamente. Esse projeto aponta para dois caminhos muito cristalinos. Um, que o Brasil aposta fortemente na economia verde. O Brasil optou em ser o país que vai ser ainda mais considerado o pulmão do planeta, por fatores objetivos. Primeiro, no governo do presidente Lula não se transige com relação ao ambiental, à legislação ambiental. Nós cumprimos rigorosamente a legislação ambiental. Isso é nosso dever. Por outro lado, nós, no combustível do futuro, a gente apontou que a gente vai descarbonizar as matrizes que mais poluem, que é a matriz de transporte e mobilidade através da criação do mandato do diesel verde, do aumento do etanol na nossa matriz e na mistura com a gasolina, no aumento do biodiesel no diesel, o que vai promover tanto descarbonização, vai promover também nova indústria, mas vai também impulsionar o agronegócio nacional. O aumento e a criação da política de descarbonização do setor aéreo brasileiro, e eu tenho certeza que rapidamente internacional, criando uma nova indústria no Brasil, que é a indústria do combustível sustentável de aviação. Nós criamos mandato no projeto Combustível do Futuro, para iniciar já em 2027 com investimentos, iniciando agora de imediato, e com a legislação, e na mesma legislação, com a captura e estocagem de carbono, que permitirá que em outros pilares da economia, em outras frentes da economia, em outras indústrias econômicas, como a do etanol de segunda geração, a gente possa também utilizar a estocagem e captura de carbono, fazendo com que a gente tenha essa produção nacional ainda de forma mais limpa, algumas até com carbono negativo. E aí a nossa discussão internacional, o G20, será uma grande fonte e instrumento para isso, para que esses produtos, tanto da agricultura de baixo carbono, quanto do HBI, que é o aço verde, quanto o etanol de segunda geração, possam receber prêmios internacionais, a fim de que eles possam viabilizar e robustecer a indústria nacional, aumentando os investimentos, gerando um ciclo virtuoso. Mas, destaco, reconhecendo o presidente Lula a importância do agronegócio para o Brasil. O agronegócio o Brasil é conhecido no mundo como celeiro de produção de alimentos, e o Brasil é conhecido até como um país que, pela sua posição geopolítica, permite que o mundo olhe com a condição de que ele é um país soberano, mas que ele representa muito dos países que têm dificuldade com essa questão alimentar. Porque na América do Sul não tem guerra, não tem conflito, não tem maiores dificuldades de convivência, muito pelo contrário, a gente avança, por exemplo, no nosso balanço de interligação com a América do Sul, para que a gente promova segurança energética aqui na América do Sul, todos sabem disso. Então o Brasil fortalece muito o agronegócio com essas políticas do setor energético. Por outro lado, na questão da medida provisória, ela, na nossa visão, foi uma medida provisória extremamente assertiva. Por quê? Primeiro, ela mostrou que o Brasil, mais uma vez, respeita o contrato, tem estabilidade regulatória e tem segurança jurídica. E aí se torna solo fértil para o investimento, tanto nacional quanto internacional. Por que eu digo isso? Porque a medida provisória, ela não reabriu o prazo para que ninguém pudesse pedir autorização subsidiada para novos investimentos. Ela simplesmente
respeitou aqueles que já têm autorização para esses investimentos. Ela compatibilizou esses investidores que já têm autorização com as linhas de transmissão que vocês todos sabem que contratamos 60 bilhões de reais de linha de transmissão em leilões na B3, o maior volume da história do Brasil. Linha de transmissão exatamente para atender esses investimentos de energias renováveis do norte, Jequitinhonha, Mucuri e nordeste brasileiro, para escoar essa produção do centro de carga, que ainda é o sudeste. Eu espero que um dia, trabalhamos todos, eu falo isso muito com o ministro Rui, para que o nordeste cada vez mais se desenvolva, e eu acredito muito no hidrogênio verde para isso, fabricação de amônia, ureia, para a segurança alimentar do Brasil, mas também para a exportação de sustentabilidade. Eu acredito muito que os projetos anunciados pelos novos governadores do Nordeste vão fazer que em breve eu espero que essa seja a última grande contratação de transmissão, de grande transmissão do Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o Sudeste. Porque eu quero ver essa energia produzida no Nordeste brasileiro, no norte de Minas Gerais, no Jequitinhonha, no Mucuri, regiões mais pobres do Brasil, que tem o grande desafio de fazer inclusão no mercado de trabalho das pessoas. E essa energia permitirá, no primeiro momento, essa transmissão, mas no segundo momento, o desenvolvimento dessas fontes energéticas de 165 bilhões de reais que você acabou de citar. Essas energias permitirão o crescimento da indústria do Nordeste, tem aumentado muito por parte da vigorosa política dos governadores do Nordeste, os convênios com os portos da Europa. A Europa vive um momento de muita instabilidade energética, todos os senhores sabem disso, em especial depois da guerra da Rússia com a Ucrânia. Agora, com essas notícias nada positivas de um novo conflito, isso aumenta ainda mais a instabilidade no continente europeu, no continente asiático, no mundo árabe, uma região muito extensa ali, que pode necessitar de equilíbrio alimentar, inclusive do Brasil. Então, isso é uma somatória de políticas públicas. O Brasil voltou a ter diálogo na construção dessas políticas públicas. Isso é fundamental dizer. Nós passamos 4 anos numa discussão de narrativas. E muito pouco ou quase nada foi feito do ponto de vista de realizações efetivas para resolver os problemas reais do Brasil, das pessoas. Agora não, agora gostem ou não, aplaudam ou critiquem, mas diariamente todos os ministros de Estado levantam, chegam nos seus ministérios, reúnem as suas equipes, dialogam com a Casa Civil, que nos coordena, dialogam com o Presidente da República, no meu ministério em especial, várias vezes durante a semana, já que é um assunto que o presidente Lula trata com tanto zelo, de forma tão próxima, para poder construir políticas públicas que façam do Brasil um país melhor. Bom dia, ministro Sueli, do canal Egito. Bom, eu queria continuar aqui com a questão da MP. Um dos pontos da MP é que o Ministério da Fazenda e o Ministério de Minas e Energia vão fazer uma portaria conjunta com as diretrizes para securitização dos recebíveis da Eletrobras. Eu queria saber se tem uma previsão de quando sai essa portaria. E se o senhor já teria alguns pontos aí de como seria feita essa securitização, que não está muito claro, né? O que a CCE faria? Queria que o senhor explicasse um pouco, se for possível. Tem um outro ponto, que é as ações estruturantes. Na semana passada teve uma primeira reunião no Palácio e o presidente determinou a criação de um grupo de trabalho. Eu queria saber se o senhor já está tomando providência, vai tomar providência para instalar esse grupo, quem participaria, enfim, se já trabalha com prazo para concluir essa discussão toda, né? Sueli,
dois assuntos muito pertinentes. O primeiro, todos sabem da coragem que eu tive com 4 meses de gestão de levantar o tema tarifa no Brasil. O Brasil já é o líder global da transição energética. Por quê? Porque pagou por isso. Além das suas potencialidades naturais, ele pagou um preço por isso. Quem pagou? O consumidor de energia. Porque quando contratou 187 mil quilômetros de transmissão no Brasil, quem pagou foi o consumidor. Quando o Brasil amplia qualquer subsídio para poder gerar mais energia limpa e renovável, já tendo 88%, quem paga? O consumidor. Quando o Brasil tem que, naturalmente, é fundamental ampliar sua rede de média e baixa tensão para levar força ao campo, porque nós somos um país que combatemos a pobreza energética, mas temos o grande desafio de ampliar a força, que é levar o trifásico ao campo. Quantas regiões do Brasil têm topografia, água em abundância, mão de obra e até tem luz, mas não tem força para poder, ao invés de produzir uma safra, produzir 2 safras e meia, fazendo com que a gente, inclusive, aumente a sustentabilidade, porque quando você produz mais no mesmo local, você tem menos pressão sobre o avanço de novas áreas agrícolas no Brasil. Então, são políticas que nós estamos fazendo de forma muito vigorosas. E aí eu levei o assunto tarifa ao presidente Lula ano passado. Porque tarifa de energia, preço de alimento, preço de combustíveis, eu tenho certeza que não tem ninguém nessa sala que não se preocupa com esses 3 temas. São 3 temas que mexem com todos nós, mas mexem também, além de individual, mexem com todos nós do ponto de vista coletivo, porque impactam diretamente a economia como um todo. Então são fatores que muitas vezes, repito, como foi dito aqui por alguns, são pressionados por fatores externos, muitas vezes fogem ao alcance e nós não vamos fazer. E aí, me permitam um parêntese para vocês, jornalistas, que têm uma visão do todo, mas é sempre que a gente debata junto alguns temas. O que nós temos que evitar o tempo todo fazer é o que fez o governo anterior dentro das eleições: subsidiar preço de combustível com imposto. Foi o que o governo fez, e nós tivemos a coragem de voltar a onerar. Por quê? Porque o imposto gerado no Brasil, ele tem que servir para poder melhorar a qualidade da saúde, da educação, da mobilidade, da segurança pública, e não subsidiar as petroleiras, não subsidiar as empresas. Então, isso sim lá atrás foi loucura. Não, nosso governo faz políticas estruturantes. Então, a MP, Sueli, nós, além dessa questão estrutural, na sua primeira fase, uma das ideias da MP, é realmente securitizar os recursos, que é uma dívida da Eletrobras quando foi capitalizada, e todos sabem, não vou repetir a minha crítica sobre essa capitalização, o tanto que isso foi danoso para o povo brasileiro, não do ponto de vista de mérito, mas do ponto de vista de forma. É inadmissível que um grupo que tem 2% da empresa comande a empresa no detrimento do povo brasileiro que tem 44%, mas é uma discussão para ser feita no âmbito jurídico e administrativo. Mas nós, naquela capitalização, a Eletrobras ficou devendo em torno de 26 bilhões, que a finalidade desse recurso, é importante também que as pessoas entendam isso, para que não haja nenhuma distorção, porque tem aí uma certa memória negativa com MPs do setor elétrico. E aí as pessoas às vezes fazem confusão uma coisa com a outra. São coisas completamente distintas. Então, nós pedimos autorização ao Congresso, vai ser feita uma portaria conjunta que eu espero que seja feita nos próximos 10 dias,
Eu tenho falado muito com o ministro Haddad para a gente acelerar esse processo, para que a gente vá ao mercado e aí a Fazenda, junto com o Ministério das Energias, as áreas técnicas, vão decidir qual que é a melhor forma dessa securitização. É evidente que a melhor forma é a que custe menos para descontar esse recurso no mercado financeiro, seja em bancos públicos ou bancos privados, para que a gente possa pagar contas que foram contraídas em nome do consumidor de energia do Brasil, em especial a conta Covid e a conta escassez hídrica, impactando o valor da tarifa ou minimizando possíveis aumentos na tarifa em torno de 5%. Isso foi o que foi feito na medida provisória. Foi uma ideia criativa e uma ideia estruturante, sem nenhum impacto e sem nenhuma distorção no setor elétrico brasileiro. É uma medida financeira, uma medida de socorro na veia. Aí podem alguns dizer, mas isso aí não vai impedir que a gente faça o mesmo daqui a 10 anos, 15 anos, já que esse dinheiro vai ser pago agora. Aí é uma questão de ótica, de visão, de realidade. Na nossa visão, nós temos um problema imediato e grave, e que nós precisamos lançar mão dos instrumentos que nós temos para resolver esse problema imediato. A cada dia basta o seu cuidado, já dizia Salomão. Olhem os lírios do campo, nem tecem nem fiam, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como eles. Então, a nossa angústia é resolver o problema de hoje, sem prejudicar o amanhã, muito pelo contrário, nos estruturando para amanhã. E complementando a sua pergunta, o setor elétrico é um setor muito sensível, muitas situações foram criadas durante décadas, foram mais distorcidas nos últimos 5 anos, e as soluções estruturais para esse setor são soluções muito difíceis. São soluções que requerem muito trabalho, muita dedicação. O que nós temos que aplaudir é um presidente da República que, como disse o presidente do FASE, Menel, lá no Rio de Janeiro, sexta-feira, no Fórum de Líderes, que esperava que o presidente Lula apenas abrisse a reunião, que tinha 35 especialistas do setor, os mais ecléticos especialistas do setor, para poder debater mudanças estruturais no setor elétrico. E todo mundo esperava que o presidente Lula fosse apenas abrir o evento e sair. O presidente Lula ficou 3 horas e 42 minutos sentado ao meu lado, ao lado do ministro Rui, escutando o diagnóstico e ouvindo todos os problemas que causaram as distorções do setor elétrico. Fizemos um fechamento com chave de ouro, debatendo primeiras ideias para ainda, vamos chamar assim, longe de estarem maduras. E esse grupo de trabalho já está criado, na verdade ele já vinha trabalhando, muito sensível a qualquer mudança, porque ela tem que ser para melhor. Ela não pode ser como teme o setor elétrico, ela não pode ser uma medida que resolva hoje, desestruturando amanhã. E isso nós não faremos. Nós só faremos qualquer medida que venha melhorar o ambiente e a sustentabilidade do setor elétrico brasileiro, até porque nós sabemos da importância dele para o crescimento nacional. Então, nós não podemos colocar prazo para isso. Seria, no mínimo, estar incorrendo no risco de poder errar. Nós vamos fazer isso com muita serenidade, muito equilíbrio. Mas todas as medidas, é importante ressaltar, necessárias e possíveis de serem tomadas a cada dia, estão sendo feitas. Ontem, por exemplo, só para concluir, eu tive a alegria, por um lado, o dever me chamou a perder o domingo, a parte da tarde toda, mas eu tive a alegria de o grupo de trabalho que nós criamos para possíveis eventos extremos do setor elétrico brasileiro. O meu desafio é que ele cada vez mais diminuísse o tempo para poder ele ser montado
e automaticamente todos os membros do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico entrarem em qualquer evento nacional. Nós tivemos um evento em Manaus, uma linha de transmissão, e assim que esse evento aconteceu, 4 minutos e 2 segundos depois, o grupo de trabalho estava montado, eu estava presidindo esse grupo de trabalho para restabelecer com a ANS, com a ANEEL, para restabelecer o mais rápido possível a energia em Manaus e na região. Isso foi feito, os resultados foram extremamente positivos, alguns eventos, inclusive nacionais, estavam tendo naquele local, e funcionou essa rápida resposta à sociedade do Amazonas. São políticas públicas, como eu repito, que eu digo que nós estamos tratando com todo zelo e cuidado. Fazer as últimas 3 perguntas aqui, já tem inscritos, terminando ali na mais. Olá, Tayara, sou repórter do site do G20. Ministro, eu achei oportuno o senhor mencionar a Europa, porque justa a minha pergunta é saber o que dentro do G20 nós podemos compartilhar com países, sobretudo desenvolvidos, que também ainda são muito dependentes do carvão e do petróleo. Eu tenho tido cada dia mais a visão da importância do debate internacional na questão energética. Fui em Goa, na Índia, fui em Davos, na Suíça, fui no Departamento de Energia americano, fui na ministra Agnes e com o presidente Lula, o presidente Macron, na França, em Paris, depois com a ministra Agnes, ministra da Transição Energética francesa. E eu não tenho dúvida que a transição energética e a questão do financiamento para a transição energética passa efetivamente pelos países europeus, pelos países desenvolvidos, e para que a gente possa convencer tanto eles quanto o mundo árabe a utilizar de forma correta os recursos advindos das fontes fósseis. E também eliminarem o mais rápido possível as fontes consideradas inadequadas. Isso, repito, só vai acontecer com o fortalecimento de governanças globais. Há uma grande discussão sobre a taxonomia na transição energética. Quais são as rotas tecnológicas que cada país reconhecerá ou fortalecerá? E eu defendo que, respeitada a soberania de cada um, porque cada um tem suas potencialidades naturais, é muito importante que haja um debate para que todas sejam reconhecidas. Por exemplo, para que os biocombustíveis, que são muitas vezes são muitas vezes recusados, são muitas vezes hostilizados por alguns países, em especial europeus, sejam reconhecidos como fonte importante de descarbonização. Porque muitas vezes os países industrializados estão muito mais interessados, isso é uma realidade, em vender equipamentos para a transição energética, equipamentos muitos desses produzidos com fontes de combustíveis fósseis, como é o caso do carvão na Alemanha, do que propriamente contribuírem para a transição energética. Essa é uma discussão que a gente vai ter que corajosamente fazer. Por isso eu me redimo sempre da minha coragem de debater esse assunto com meu amigo Correia do Lago, de Itamaraty. Às vezes eu peço até desculpa no ouvido dele ali, falo, você me desculpa, posso ter te criado um programa diplomático, mas eu não posso me omitir vendo uma realidade tão dura, que é países que têm média de DH dezenas de vezes melhores do que dos países de desenvolvimento, não se dispõe a sentar na mesa para discutir transição energética, de verdade. Então, esse é o nosso grande desafio, um desafio global. Mais uma vez eu me remeto à importância do G20 e à importância da COP, para que a gente possa não só potencializar o Brasil, mas possa também
efetivamente chamar a atenção do mundo para a importância dessa governança. Bom dia, ministro. Eu sou Daniela Almeida, da Agência Brasil. O senhor já falou de Manaus, mas eu gostaria de saber se a sala de situação já identificou o motivo da queda dos 2 circuitos e a previsão do restabelecimento total, que ontem os senhores falaram em 80%, do restabelecimento da energia elétrica da região. Trabalhamos todos para restabelecer 100% hoje, mas é importante dizer que esses 84,6% já restabelecidos são 93% da população e da indústria daquela capital. Então, só para ter um dado preciso sobre isso. Quase toda a população já está incluída. Agora está mais restrita a subestações, a questões pontuais do setor. Mas a sala continua montada até que efetivamente o último evento se dê, e a causa foi ali em 2 linhas de transmissão do Equatorial, e a determinação que eu dei ao grupo de trabalho e quem está fazendo o trabalho em loco é que termine com um laudo oficial todos os eventos que aconteçam no setor elétrico brasileiro, para que a gente faça o que a gente fez lá atrás, quando aconteceu aquele evento de 8 horas. A gente não corra o risco de não ter outros eventos, porque é impossível não ter eventos no setor elétrico, porque no país transcontinental como o Brasil, nós vamos sempre ter intercorrências. O que não é admissível é que essa intercorrência se dê pelo mesmo motivo. Então, a obrigação de nós do setor elétrico é sempre utilizar de forma didática, como aprendizado, eventos do setor elétrico. Então, nós vamos ter diversos eventos, espero que sempre de pequeno porte, mas o mais importante é a atenção e a correção para que eles se deem de cada vez de forma mais espaçada e com menor proporção. Para a última pergunta. Bom dia, Laís Carragosa do G1. Ministro, sobre a reunião da semana passada com o presidente Lula, quais são as soluções estruturais que estão em debate? E depois, queria saber sobre o decreto das distribuidoras, qual a previsão de lançamento? Me remetendo de novo a essa que vocês têm toda a razão de dar essa relevância, que foi a atenção do presidente Lula para o setor elétrico, e nós ficamos nessa reunião evidente pela complexidade desse setor. O setor tem que discutir distribuição, geração nas suas mais diversas fontes, transmissão, comercialização, segurança energética, modicidade tarifária. Então, portanto, foi uma reunião muito longa de diagnóstico, leitura sobre o setor elétrico brasileiro, e agora nós queremos avançar, como eu disse, com serenidade, com equilíbrio, sem aventura, para que, dentro do tempo necessário, a gente possa propor soluções que venham, algumas corrigir, outras modernizar esse setor. Com relação ao decreto, eu também, mesmo sendo muito cedo, já me reuni cedinho lá com o meu secretário executivo Arthur, e eu estou puxando todo dia as mãos do Gentil, lá, meu secretário de Energia, para que a gente conclua esse decreto no máximo em 15 dias. Agora, deixa eu explicar o porquê no máximo em 15 dias. Porque a todo momento surge uma nova, e algumas são boas ideias. E como nossa característica, a minha característica pessoal como gestor, ouvir muito, eu tenho aproveitado muitas e boas ideias para que a gente
crie contratos na renovação que sejam muito mais modernos que os contratos antigos, que sejam muito mais rigorosos no cumprimento das metas estabelecidas nesses contratos, na qualidade de serviço de DEC e FEC, possam criar canais de interlocução com os prefeitos municipais, são 5.400 no Brasil, responsáveis por escolas, por hospitais, Santa Casas, pós-saúde, e que, portanto, qualquer evento impacta diretamente a coletividade, possam, na renovação também, criar instrumentos de maior interlocução com os consumidores de energia no Brasil, para que eles possam ter voz efetiva na discussão, tanto da qualidade de serviço quanto na questão tarifária, com as distribuidoras, que são a caixa d'água do setor, que recepcionam os recursos do setor, possam melhorar formas regulatórias de medir a eficiência dos serviços, porque, Thaís, é importante a gente lembrar que para a gente, volta ao respeito ao contrato, para a gente nunca perder a nossa reconhecida e importante para recepcionar investimentos, nosso respeito ao contrato de segurança jurídica, o momento é agora. Depois da gente assinar novos contratos, nós não teremos a oportunidade de voltar atrás para rediscuti-los. Por isso esse zelo, esse cuidado, essa discussão, até porque nós estamos em tempo. A primeira, apesar da gente ter perdido o prazo, mas aí foi mais por causa do TCU, que é uma manifestação já da EDP, do Espírito Santo, que é a primeira que é renovada, ela já foi feita por parte da empresa, ainda não teve uma resposta nossa, que precisa do decreto, mas tem tempo hábil para ela decidir, depois de publicar o decreto presidencial, se é esse caminho que ela vai seguir. Mas o importante agora é que o legado, pelos próximos 30 anos, por parte do formulador de política pública, que é o Ministério das Energias, seja um legado que as pessoas olhem e possam aplaudir de ter melhorado a qualidade de serviço desse setor, que eu volto a dizer, é o setor mais próximo da população, que é o setor de distribuição no Brasil. Só uma última informação para a nossa colega da ABC. Acabou de chegar aqui a notícia lá do comitê que está reunido lá no Ministério, está inclusive na minha sala, que a Energisa comunicou que a linha dela está 100% restabelecida. Ou seja, já temos notícias boas sobre o evento de Manaus ontem. Muito obrigado.